A dívida, por exemplo, na época do Império Romano, quando uma família estava endividada e não conseguia pagar os credores, claro que primeiro eles requisicionam todos os bens, mas depois tem outra medida. A outra medida é pegar um membro de sua família para ser colocado escravo. A base da escravidão era as pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Negam a dívida, porque a dívida tem que ser negada. A dívida tem que ser negada. Não tem outra solução. Como se nega uma dívida? O governo pode negar a dívida, mas o geral não faz porque eles são ligados aos bancos. Quem financia a campanha, a maior parte dos políticos, são os bancos. Eles trabalham, são peões dos bancos. Você vê, por exemplo, na televisão, sempre eles denunciam a corrupção dos políticos. Os políticos que são os bons expiatórios. Mas quem corrompe os políticos? Os que têm mais dinheiro. Os que têm mais dinheiro, quem tem os mais dinheiro é os bancos. Os bancos nunca aparecem. Porque a mídia, a Globo, a Record, tudo, são propriedade dos bancos. Quem são os donos deles são os bancos. Então eles não vão começar a colocar os verdadeiros responsáveis da crise. Não tem liberdade de informação. Na Globo, se você não concordar com a linha diretriz, você está fora. Quem tem o poder? O povo não tem ainda a liberdade de informação. Tem uma pequena que existe na internet, nossa possibilidade de falar e tudo, mas o essencial da informação está tratado por os canais de televisões. Não tem de liberdade lá, são os donos que decidem, os donos dos canais que decidem, os donos dos canais são os bancos. Eu queria assim, destacar assim, um elemento sobre a situação no Brasil. Se você faz uma pesquisa ao redor de vocês e pedir para seus amigos qual é a dívida do Brasil hoje, quase ninguém sabe do tamanho da dívida. Por isso que é interessante começar a pesquisar sobre a dívida brasileira, porque a média não fala da dívida, é sobretudo da dívida interna. E quando a dívida é maior que o PIB, os economistas já dizem que essa dívida é impagável. O juro da dívida brasileira foi calculado em 2010 a 150 bilhões de dólares. 150 bilhões, o Estado não é capaz, com toda a arrecadação de imposto, sobre o imposto de renda, de pagar o juro. Sobre 150 bilhões, paga 90 e 60 continua rolando, vai rolar de novo sobre a dívida. Então, o que acontece quando não se paga a dívida? Então, um momento, quando os bancos percebem que um país não vai poder mais pagar nenhum juro, nenhuma taxa de juros suficiente, eles podem colocar no Brasil também em uma situação de bancarrota. A criação monetária, temos que entender como ela funciona. Ela funciona, normalmente ela deveria funcionar assim. Quando o governo, o Ministério da Fazenda, precisa de dinheiro, ele deveria chegar no Banco Central para, por exemplo, ter um projeto de fazer novas estradas, construir uma universidade, renovar um porto, fazer um trabalho de infraestrutura. Precisa de 100 bilhões de dólares, por exemplo. Vai no Banco Central e o Banco Central produz dinheiro, 100 bilhões, e passa para o governo. O governo depois arrecada imposto e devolve o dinheiro no Banco Central que está sendo destruído. O juro, quando você pede dinheiro no Banco Central, o juro é zero, porque é uma prestação a si mesmo. Só que na maior parte dos países do mundo, mais de 90%, até só 4 países que escapam essa maneira de produzir o dinheiro. E o Brasil tem essa lei também. Bom, nos Estados Unidos é a Reserva Federal Americana, na Europa é o Banco Central Europeu, e eles proibiram nos países de usar esse sistema para se financiar.
dizendo que um dos pretextos foi que os governos, os políticos abusaram dessa máquina a produzir dinheiro através do Banco Central e isso gerou a inflação. Então, que era melhor os governos, ao invés de passar por Banco Central, quando eles precisam de dinheiro, de passar por os bancos privados. Só que lá tem uma diferença. A diferença é o juro. Enquanto não tinha juro, tinha mais ou menos equilíbrio das contas entre essa criação monetária, arrecadação de imposto e devolução do dinheiro. Tinha equilíbrio das contas. E foi feito estudo na França e nos Estados Unidos sobre a dívida, e a dívida vem dessa maneira de criar o dinheiro a partir dos bancos privados. Que são os bancos privados que têm quase a exclusividade da criação monetária. E a partir disso, gera a dívida. Então, a dívida ela é uma forma de corrupção da classe política. E como se fosse um crime, um roubo de quadrilha. Um roubo de quadrilha. Então, esse roubo, o povo islandês decidiu, por plebiscito, de não pagar. Porque não tem que ser pago os ladrões. Os ladrões não merecem ser pagos. Deixam eles quebrar. Deixam os bancos quebrar. Tem uma coisa errada no sistema. Não se sabe realmente o que é, mas tem algo que parece errado. E os povos, sem saber realmente o que é, começam a ter uma sensibilidade sobre o que tem algo errado. Né? A ligação da classe política e da classe financeira, essa ligação fica uma coisa assim, mais cada dia que passa mais manifesta. De onde surge esse movimento que começou com a ocupação de Wall Street, né? Que é uma praça simbólica do poder financeiro. Né? Normalmente, nossa classe política, numa democracia, ela está feita para servir o povo, não para servir os interesses financeiros de tal ou tal companhia ou tal bancos. E, no mesmo tempo, se está quebrando todo o sistema de proteção social nos países ocidentais, o desemprego está crescendo, as desigualdades estão crescendo. Então, o povo está começando a perceber que a classe política, ao invés de servir o povo, serve os interesses financeiros. Eles não sabem bem como é essa ligação, mas começa esse movimento surgir dessa percepção dos trabalhadores do país e começar a vender todos os bens que existem nos países. Estrada, hospital, aeroporto, universidade, privatizar tudo, fazer um leilão e começar a vender tudo o que tem. Mas mesmo isso não é suficiente para pagar a dívida. Você falar agora no final que iniciou sua palestra dizendo que as pessoas têm que ter motivação. Como é que você enxerga, diante do que você colocou, que a gente pode motivar essas pessoas, uma vez que a gente tem um esforço hercúleo dos governos, no sentido de aparelhar os seus sindicatos, inclusive isso manipulando a opinião dos estudantes, porque inclusive agora você não vê mais a opinião dos estudantes, não vê os sindicatos na rua reivindicando. Ah, companheiro, os primeiros despertados despertam nós outros. Porque eu também tive uma época da minha vida que fui meio zumbi. Porque tem dois tipos de gente no fim. Tem os escravos, somos todos. Porque o escravo não é só... Quando você tem um sistema que manda em você, que decide para você, que você tem que obedecer a esse sistema, que você não tem poder de controle desse sistema, você está sendo um escravo político. Então, somos todos escravos, mas tem dois tipos de escravos. Tem os escravos que querem acabar com a escravidão e querem ser livres.
A escravidão, ela tem vários graus de barbaria. O caminho que estamos hoje está para uma escravidão de mais e mais dura sobre nós. Uma parte de nós já começaram a despertar. Eu também já tive uma época, olha, era meio zumbi. Eu só precisava ganhar dinheiro, curtir, gastar esse dinheiro. Né? Hoje eu mudei as minhas prioridades. Temos que primeiro ver como nós éramos antes. Não sempre foi assim. É o caso de todo mundo aqui, talvez. Se fosse uma época também estávamos dormindo. E acreditou que o sistema estava funcionando de maneira boa. Então tem um elemento, uma informação, um choque que bateu em nós e que fez que um momento despertamos e começamos a investigar sobre esse sistema. O quanto essa dívida é legítima em relação à taxa de juros cobradas, porque assim, quando você vai negociar uma dívida, você questiona justamente os juros. E os juros são coisas muito abstratas e fica essa questão. A outra, que eu achei interessante, os vários graus de barbárie, né, que vem a partir da escravidão e voltando à ideia da escravidão, no caso, a exigência econômica voltando ao sindicato lá também, porque assim, não é que eles estejam, né, manipulados pelo governo, talvez eles estejam cooptados. É a mesma coisa de um policial vir aqui e chegar com a mão na arma, uma arma em punho, né, e querer conversar alguma coisa com alguém aqui. A mesma coisa funciona para a economia. Eu fico pensando nessas questões, né, manipulados pelo governo, não se fala de boca cheia, escravos, vários graus de barbárie. Tinha uma frase de Victor Hugo que falou que uma ideia que chega em seu tempo, nenhuma exército do mundo pode vencer. Eu acho que a ideia da democracia direta está chegando a seu tempo. Claro, a mudança ela tem dois níveis. Claro, a mudança ela tem que vir em cada nós, como se estamos saindo da matriz e temos que começar a fazer uma revolução interna sobre nossa ética, sobre a maneira de viver, de conhecer as coisas, de nos relacionar com os outros. Temos que ter uma mudança para não nos descontaminar de um formato que eles nos colocaram. Mas também não é suficiente. Existe um projeto? Não existe projeto. É isso que eu quero falar com vocês.